O advogado mentiu para a filha adotiva sobre o testamento, mas ele nunca soube disso. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No hospital sírio-libanês. As gotas de água acumuladas na moldura da janela refletiam a imagem de uma jovem com a cabeça abaixada, as mãos tremendo a cada segundo. Amélia, você deveria descansar um pouco. Já faz 2 noites que você não prega o olho. Disse o médico-chefe, Sr. Julian Costa, com um tom carregado de compaixão. Amélia Silva levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, mas nenhuma lágrima caía. Ela olhava através do vidro da porta da sala de emergência, onde o Sr. Estevão Silva, o pai adotivo que ela amava mais do que qualquer outra pessoa, estava sendo atendido com urgência pelos médicos. Eu não vou sair daqui, Dr. Costa. Prometi que ficaria ao lado do meu pai até o último segundo. O médico suspirou e saiu em silêncio. Menos de 10 minutos depois, o som constante do monitor cardíaco se esticou em uma linha reta. O alarme soou. Enfermeiros correram como o vento, tentando reanimá-lo. Mas tudo foi em vão. Horário do óbito, 6h17 da manhã. Amélia ficou paralisada. Deu passos pesados para dentro do quarto. O homem que a criou por 18 anos desde que era um bebê abandonado na estação de trem agora jazia imóvel, com o rosto estranhamente sereno. Ela segurou a mão gelada dele, tentando dizer algo. Pai, eu estou aqui. Eu estive aqui. 2 semanas depois, no escritório do advogado David Oliveira, no centro da cidade, uma reunião a portas fechadas foi realizada. O ar estava carregado com um cheiro de madeira escura e papéis antigos, o que tornava o ambiente sufocante e distante. Amélia sentava sozinha no canto da longa mesa, segurando firme o caderno de couro que Estevão lhe dera. O olhar dela estava fixo em David Oliveira, que organizava pastas e documentos. Do outro lado da mesa estavam 3 pessoas, os chamados filhos biológicos de Estevão. Alfredo Silva, o filho mais velho, com mais de 50 anos, diretor financeiro da empresa Silva Imobiliaria. Isabel Silva, a segunda filha, empresária influente e organizadora de grandes eventos beneficentes. Luiz Silva, o caçula, jogador compulsivo e envolvido em escândalos com mulheres. Há quanto tempo, não é? Amélia, disse Isabel com uma voz doce como mel, mas com um olhar frio. Ainda usa essa bolsinha barata? Combina com você. Obrigada, irmã Isabel, respondeu Amélia, sem olhar para ela. Guardo tudo que o papai me deu. Alfredo sorriu de lado e comentou com Luiz. Papai sabia como gastar dinheiro. Pegou uma órfã da rua e criou como princesa. Bom, agora acabou. Luiz soltou uma risadinha sarcástica. Aposto que ela achava que ia ficar com uma bela fatia do bolo. Sonha, querida. Amélia apertou as mãos embaixo da mesa. Seu coração batia com força. Mas ela permaneceu em silêncio. Ela acreditava em Estevão. Acreditava que seu pai não a deixaria de mãos vazias. A porta do escritório se abriu. David Oliveira entrou, de terno preto impecável, segurando um grosso maço de papéis. Ele não olhou para ninguém além de Amélia, lançando-lhe um olhar difícil de decifrar. Após algumas saudações formais, ele iniciou a leitura do testamento. Eu, Estevão Silva, em pleno juízo e consciência, escrevo este testamento para dividir meus bens após meu falecimento. Amélia assentiu em silêncio. Ela segurou o pequeno pingente com o nome o Estevão gravado, pendurado no pescoço. Seu coração parecia prestes a saltar do peito. Deixo todo o meu patrimônio, incluindo 65% das ações da empresa Silva Imobiliaria, 3 propriedades localizadas em São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, além das contas bancárias, para meus filhos biológicos, Alfredo, Isabel e Luiz Silva. O silêncio que se seguiu foi assustador. Poucos segundos depois, o riso contido de Luiz quebrou o clima, seguido por Alfredo. Isabel apenas permaneceu sentada, os lábios apertados, mas os olhos brilhando de satisfação. E quanto a Amélia? Ela balbuciou, com a voz tremendo como se engolisse gelo. David Oliveira olhou para ela, recostou-se na cadeira e sorriu levemente.
Segundo o testamento, a senhorita Amélia Silva adotada legalmente por Estevão Silva não receberá nenhuma parte da herança. Isso não pode ser. Amélia se levantou bruscamente. Eu cuidei dele até o fim. Ele me disse que deixaria algo para mim. Alfredo arqueou as sobrancelhas. Disse verbalmente? Que pena, promessas de travesseiro não têm valor legal. Isabel murmurou com sarcasmo. Papai sempre foi sentimental. Mas no fim, ele soube priorizar o sangue do próprio sangue. Amélia se virou para David. Doutor Oliveira, o senhor sabe que eu vivi com meu pai por 18 anos. Fui a única pessoa ao lado dele quando ele faleceu. Isso não significa nada para o senhor? David deu de ombros e virou até a última página do documento. O senhor Estevão escreveu uma última linha: Amélia é a filha que mais amei, mas amor não equivale a direito de herança. Mentira! Gritou Amélia, a voz embargada. Eu não acredito. Eu me recuso a acreditar que ele escreveu isso. O advogado fechou o testamento com firmeza, o rosto sério. Senhorita, apenas li exatamente o que está autenticado. Se desejar contestar, pode acionar o tribunal, mas temo que não há chance. Luiz deu um tapa nas costas de Amélia ao sair. Tiauzinho, maninha. Não esquece de arrumar suas coisas logo. A casa vai passar por umas reformas. Isabel riu discretamente, tirou um pequeno frasco de perfume da bolsa e borrifou no pulso. Ah, e cuidado com a imprensa. Eles não gostam de histórias de filha adotiva ressentida. Amélia ficou imóvel no centro da sala fria, sob a luz amarela fraca que realçava seu rosto pálido. Do lado de fora, a chuva começava a cair sobre São Paulo. Ela apertou firme o caderno de couro e saiu do escritório sem dizer mais nenhuma palavra. A chuva em São Paulo não parou por 3 horas. As gotas caíam ritmadas da aba do guarda-chuva no chão de pedra fria, produzindo um compasso cansado e repetitivo como o coração de Amélia, esvaziado de esperança. Ela ficou parada sob a marquise do escritório de advocacia, ainda segurando o velho caderno único elo com seu pai. Todo o resto havia desmoronado. Senhorita Amélia Silva, disse a voz da secretária do tribunal atrás dela, interrompendo seus pensamentos. Fui instruída a pedir que a senhora deixe o prédio. A reunião terminou. Amélia assentiu. Não disse nada. Seus pés se moveram como se estivessem anestesiados. Quando chegou ao pé da escada, uma voz feminina familiar soou atrás dela. Você achou mesmo que ele deixaria parte da herança para você? Que doce ilusão! Amélia se virou. Isabel estava ali, segurando o celular com uma mão e girando o anel de diamante no dedo anelar com a outra. Você é uma piada, Amélia. Uma filha adotiva sem sangue, sem parentesco, sem valor. Papai foi generoso demais ao cuidar de você por 18 anos. Você acredita mesmo nisso? Amélia olhou nos olhos da irmã. Papai me amava como filha de verdade. Ele dizia isso todos os dias. Isabel deu uma risadinha irônica e desceu os degraus com a elegância de uma rainha. Ele dizia, sim. Mas palavras não têm peso neste mundo, Amélia. O que vale é o papel. Luiz Silva estava sentado em um banco de pedra do lado de fora do prédio, fumando. Ele lançou um olhar zombeteiro para ela. Por que você não escreve um livro, Amélia? Título sugestivo: A filha adotiva derrotada e da mansão à calçada. Cala a boca, rosnou Amélia, passando rápido por ele. Mas Luiz continuou rindo. Calma aí, maninha. Quantos dias ainda na mansão, hein? 2. 3. Melhor ir empacotando as lembranças. 3 dias depois, um carro preto parou em frente ao portão da mansão. Dele saiu um homem de meia idade com uma pasta de documentos. Era José Ribeiro, representante legal autorizado para conduzir a entrega da propriedade. Senhorita Silva, disse ele com voz mecânica, vim por ordem do escritório do Dr. Oliveira. A senhora tem 48 horas para deixar o imóvel e não pode levar nenhum bem de valor. Eu sei, respondeu Amélia, com a voz rouca de quem não dormiu à noite.
Não vou levar nada além das roupas. José lhe estendeu o papel. Por favor, assine aqui para confirmar. Assim que Amélia terminou de assinar, o grande portão atrás dela se abriu. Os 3 irmãos biológicos saíram como se estivessem passeando num resort. Alfredo vestia um casaco de cashmere bege, segurando uma taça de vinho tinto. Que cena comovente, zombou ele. Devíamos ter contratado um fotógrafo para registrar esse momento histórico. Isabel levantou as sobrancelhas. Acho que deveríamos comemorar esta noite. A mansão precisa ser purificada após 18 anos de energia pesada. Luiz deu uma gargalhada. Boa ideia. DJ, vinho e até hidromassagem. Tchau, Amélia. Amélia apertou a alça da mala. A vergonha fazia seu corpo inteiro desejar desaparecer. Mas ela não chorou. Caminhou devagar para fora dos portões. A chuva começou a cair. Ela parou um instante e olhou para a casa que um dia chamou de Olar, onde teve jantares calorosos, abraços do pai e desejos de boa noite. Agora tudo havia sido apagado, como se ela nunca tivesse existido. Ninguém, nem mesmo os antigos empregados da mansão, teve coragem de falar com Amélia. Alguns a evitaram. Outros murmuraram pedidos de desculpas constrangidos. Somente Carmen Almeida, a antiga governanta, ousou ligar para ela. Amélia, minha pobre menina, me desculpe. Não posso abrigar você. Minha família tem medo de se envolver. Eu entendo, Dona Carmen. Não tem problema. Ela desligou e sentou-se num banco do parque ao lado da antiga igreja São Francisco de Assis. O celular vibrou em sua mão, uma mensagem do banco. Saldo, R$ 74,23. Ela deu um sorriso amargo. Um sorriso de quem foi rejeitada por completo legalmente, socialmente e familiarmente. Ela não tinha mais ninguém. Naquela tarde, Amélia puxou a mala até o pequeno apartamento de uma antiga amiga, Laura Carvalho, que estudará medicina com ela na Universidade de São Paulo. Mas assim que bateu a porta, o rosto de Laura apareceu e empalideceu. Amélia, eu não posso te ajudar. Como assim? Laura, só preciso ficar alguns dias. Vou arranjar trabalho logo. Não é que eu não queira, mas meus pais leram as notícias. Disseram para eu me afastar, se não quiser me envolver em escândalo. Amélia ficou paralisada. Laura olhava para o chão, a voz quase inaudível. Me desculpa. A porta se fechou lentamente. Amélia ficou parada. As gotas de chuva começaram a cair com mais força, batendo direto em seu rosto. Ninguém ligava. Ninguém perguntava. Tudo estava se despedaçando. Naquela noite, ela se abrigou em uma pensão barata no bairro de Cidade Tiradentes, conhecido pela confusão e barulho. O quarto era pequeno, úmido, com forte cheiro de mofo. Deitada de lado sobre um colchão gasto, ela encarava o teto manchado. Ela tirou o velho caderno de couro e abriu na primeira página. A caligrafia de Estevão, escrita com caneta azul, ainda estava intacta. Amélia, minha filha, a vida não é justa, mas você precisa ser sempre gentil. Nunca perca quem você é por causa do ódio. Seu pai. Amélia apertou o caderno contra o peito. Seus ombros tremiam. Mas dessa vez, as lágrimas finalmente caíram. Me perdoa, pai. Eu acreditei que as pessoas viriam o amor que o Senhor me deu, mas só enxergaram dinheiro. Na escuridão, o som das buzinas, das discussões na rua, ecoava sem parar. Mas dentro da mente de Amélia, só restava um vazio gélido e sem fim. São Paulo amanhecia na quarta-feira seguinte ao funeral de Estevão. O céu seguia cinza, mas a chuva cessara. Em vez disso, um frio seco cortava até a pele. Amélia estava encolhida dentro de uma cafeteria modesta na Rua da Consolação. À sua frente, um café já frio e um pão mordido pela metade. Ela estava exausta. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de José Ribeiro. Às 14 horas de hoje, funcionários legais realizarão a transferência da mansão.
A senhora deve deixar o local imediatamente. Amélia olhou o relógio, 12h47. Ela apertou a alça da bolsa e se levantou em silêncio. Chamou um táxi. O motorista era um homem de meia idade, rosto enrugado e boné surrado. Número 24 da Avenida Brigadeiro Faria Lima, certo? Ele perguntou com o típico sotaque da Moca. Sim, Amélia respondeu baixinho. Esse é o endereço. Ao se aproximarem da mansão, o motorista lançou um olhar pelo retrovisor, hesitante. A senhorita mora ali? Dizem que é da família Silva, aquela do ramo imobiliário. Li algo grande no jornal sobre eles. Amélia não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. O motorista soltou um OTSC, mas não insistiu. Parou o carro em frente ao portão. Amélia pagou, puxou sua mala velha e a bolsa, e entrou calada. O grande portão de ferro já tinha sido trocado. Ela precisou tocar o interfone. Depois de um tempo, uma nova governanta, Rosa, surgiu. O rosto dela era impassível, o olhar distante. Você é a Amélia? Ela perguntou friamente. Sou filha adotiva do Sr. Estevão Silva. Amélia respondeu, dando ênfase a cada palavra. Rosa não respondeu. Apenas se virou e caminhou, guiando-a para dentro. A cena interna deixou Amélia em silêncio. O grande retrato de Estevão que pendia no hall tinha sido retirado. As fotos de família também haviam sumido. Na sala de estar, ouviam-se risadas. Quando ela entrou, os 3 filhos biológicos de Estevão estavam sentados no sofá, com taças de vinho e pratos de queijo cheddar. Alfredo foi o primeiro a notá-la. Ora, nossa irmãzinha veio buscar suas coisinhas? Pensamos que já tivesse sumido. Vim pegar meus pertences pessoais, respondeu Amélia, firme. Luiz falou enquanto mastigava. A Rosa vai supervisionar. Não queremos que você ou por engano ou leve algo do papai. Isabel não disse nada. Apenas admirava suas unhas vermelho escuro e sorvia um gole de vinho, como se a presença de Amélia fosse algo sujo. Não vai dizer nada, Isabel? Amélia lançou o olhar para a irmã. Nenhuma vergonha? Nenhum arrependimento? Isabel pousou a taça, levantou-se e se aproximou. Vergonha de quê, Amélia? Por herdar os bens do meu pai. Você vive num conto de fadas. Acha mesmo que ele te considerava como sangue? Você foi largada numa estação de trem. Nós lembramos muito bem. Ele me amava. Ele dizia, e a Amélia é a única filha que me dá orgulho. Eu não esqueço isso, respondeu ela, com os olhos marejados. Alfredo deu uma gargalhada. Papai era sentimental, especialmente com o que fazia ele se sentir nobre. Mas na hora de decidir, ele era um verdadeiro Silva. Luiz se levantou. Chega. Vai arrumar suas coisas. A Rosa vai verificar tudo. Não queremos mais prejuízo. Amélia subiu ao 2º andar. O quarto onde viveu por 18 anos estava estranhamente vazio. A roupa de cama removida. Os objetos pessoais, fotos, caderno de desenhos, caixas de cartas da adolescência haviam sido reunidos num canto da poltrona. Você tem 1 hora, anunciou Rosa da porta. Depois vou conferir. Nada do antigo dono deve ser levado. Amélia se virou. Eu sou filha dele. Só sigo as ordens de quem vive aqui, respondeu Rosa, fria. Amélia abaixou a cabeça. Começou a arrumar tudo, alguns livros, roupas velhas, bijuterias simples. Ao pegar a pequena caixa de madeira onde guardava cartas escritas por Estevão, Rosa se aproximou e estendeu a mão. Abra. São cartas pessoais. Não são bens valiosos. Abra. Contendo a raiva, Amélia abriu a caixa. Rosa deu uma olhada rápida, viu que não havia joias e assentiu. Amélia fechou a tampa, contendo as lágrimas. Ao sair da mansão, sua mala fazia ruído ao rolar sobre as pedras do caminho. Ela passou pelo jardim que Estevão costumava cuidar aos domingos de manhã.
O arbusto de azaleia ainda florescia, como se não soubesse que seu dono agora descansava sob a terra fria. O portão se fechou atrás dela. O som do ferro batendo ecoou como o som de um caixão sendo selado. Ela ficou parada ali, por longos minutos. Nenhuma lágrima, nenhum aceno, nenhum olhar de despedida. Era como se ela jamais tivesse existido naquele lugar. No fim da tarde, Amélia foi até um barzinho chamado Bar Dúzia, no bairro da Moca, onde um velho amigo, Daniel Santos, era gerente. Daniel era um dos poucos que ainda mantinham contato, mesmo com toda a difamação da mídia. Amélia. Daniel correu e a abraçou. Li tudo e fiquei chocado. Mas quer saber? Está na cara que aquilo tudo é armação. Preciso de um lugar para dormir alguns dias, ela disse direto. Depois arrumo algo. Para com isso. Tenho um quarto vago aqui em cima. Não é hotel de luxo, mas é limpo. Obrigada, não vou esquecer isso. Daniel apertou sua mão. Eu não ligo se você tem herança ou não. Sei que você nunca foi interesseira. E isso basta. Naquela noite, pela primeira vez em muitos dias, Amélia dormiu em um quarto com porta trancada e teto sobre a cabeça. Mas por dentro, a tempestade não passava. Ela sabia que tudo que enfrentará até ali era só o início de uma longa série de tragédias. E sabia, e se não se salvasse por si mesma, ninguém mais faria isso por ela. Na manhã seguinte, ao descer do pequeno quarto sobre o Bar Dúzia, Daniel a recebeu com um olhar preocupado. No balcão, um jornal estava aberto. A manchete saltava aos olhos. Filha adotiva ou oportunista? Segredos sombrios da família Silva. Amélia pegou o jornal. O artigo era repleto de acusações cruéis em que ela teria ou manipulado emocionalmente o Sr. Estevão durante sua doença ou tentado conquistar a herança com falsos gestos de afeto. O pior eram as fotos, vê-la ao lado da cama do hospital, ou abraçando Estevão numa festa de família, todas legendadas com insinuações maldosas. Me desculpa, Amélia, disse Daniel. Não sei como conseguiram essas fotos. Talvez alguém da casa tenha vendido. Eu entendo. Sussurrou ela, rasgando o papel nas mãos. O telefone tocou. Amélia olhou, era Beatriz Soares, sua melhor amiga na faculdade, hoje residente no mesmo hospital onde Amélia trabalhava. Beatriz, você leu, né? Ela falou antes. Amélia, você tá bem? Bem virou luxo pra mim. Mas eu tô viva. Silêncio. Depois, Beatriz falou devagar. Amélia, tenho que ser direta, o RH do hospital me ligou hoje cedo. Disseram que você está sendo investigada por acusações relacionadas à herança. E decidiram te suspender temporariamente. O quê? Amélia mal acreditava. Eu tirei licença de forma correta. Não fiz nada errado. Eu sei. Mas essas matérias e a pressão da sua família, eles não querem o nome O Silva envolvido nisso. Eu nunca fui O Silva do jeito que eles acham. Nunca fui gananciosa ou interesseira. Eu acredito em você. Mas às vezes, a fé dos amigos não vence a covardia do sistema. Amélia desligou com a mão ainda trêmula. Daniel se aproximou e colocou uma xícara de chá quente à sua frente. Eles sabem onde machucar. Primeiro o testamento, depois o trabalho, agora sua honra. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Vivi de forma correta por tantos anos. E agora? Daniel ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou. Você já pensou no que vai fazer? Ainda não. Amélia suspirou, com o olhar perdido. Talvez procurar um advogado? No dia seguinte, Amélia foi ao escritório do advogado Alberto Martins, um nome indicado por Daniel. Era um apartamento pequeno no terceiro andar, sem nenhuma placa chamativa, apenas uma tabuleta de madeira antiga com os dizeres O Martins e Associados. Olá, sou Amélia Silva. Tem horário marcado com o Dr. Martins, disse ela à secretária. Sim, por favor, sala 304.
A porta se abriu, e um homem de pouco mais de 40 anos, com cabelos grisalhos, estava sentado atrás da mesa. Ele levantou os olhos ao vê-la. Senhora Silva. Sente-se, por favor. Já li um resumo do seu caso. Fui excluída do testamento. Mas acredito que havia outro. Meu pai me disse que deixaria parte dos bens para mim. Alberto inclinou a cabeça. A senhora tem alguma prova disso? Nenhum documento, só palavras e algumas cartas que ele me escreveu. Lamento, mas perante a lei, palavras não garantem posse. E cartas, se não tiverem valor legal, são difíceis de usar. Então, o senhor não pode me ajudar? Não foi o que eu disse. Mas preciso ser honesto. Suas chances são extremamente baixas. A família Silva tem muito poder, e David Oliveira é um advogado experiente e é difícil reverter algo assim. Eu não preciso ganhar agora. Só quero encontrar a verdade. Alberto a encarou por um momento, e então disse calmamente. Tentarei entrar em contato com algumas fontes. Mas a senhora precisa estar preparada para o pior. Naquela tarde, Amélia recebeu uma ligação de Carlos Gomes, repórter de uma revista financeira importante. Ele havia escrito um perfil elogioso sobre Estevão no ano anterior. Ouvi dizer que você está sendo atacada tanto pela família quanto pela opinião pública, disse Carlos diretamente. Quero ouvir o seu lado da história. Você vai escrever a verdade? Amélia perguntou com cautela. Sou jornalista. Escrever a verdade é meu dever. Mas também preciso de provas ou, no mínimo, de uma história convincente. Não tenho evidências concretas. Só sentimentos e o que meu pai dizia para mim. Isso serve? Carlos ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, respondeu. Ainda não. Mas pode ser o começo. Vou investigar por conta própria. Se eu encontrar algo, te aviso. Obrigada. De qualquer forma, obrigada. Dias depois, as matérias continuavam a se espalhar. Um tabloide estampou a manchete Amélia Silva e ambiciosa oportunista ou vítima indefesa. O texto tentava parecer neutro, mas a seção de comentários era um pesadelo. Essa daí planejou tudo desde o começo. Ninguém fica 3 dias direto no hospital se não quiser manipular o emocional. Se fosse eu, também não deixava um centavo. Criar essa menina foi o maior erro do Sr. Silva. Amélia lia cada linha, a garganta travada. Daniel precisou arrancar o celular das mãos dela. Chega! Você vai enlouquecer. Eles não sabem de nada e ainda julgam como se tivessem vivido na mesma casa. O mundo não é justo. Mas não deixa que ele destrua você. Naquela noite, Amélia sentou sozinha no terraço do bar. A cidade de São Paulo brilhava aos seus pés, movimentada como sempre, cheia de pessoas que jamais saberiam da dor que ela carregava. O telefone tocou. Alô? Atendeu com a voz cansada. Amélia? Uma voz masculina desconhecida respondeu. Sou Tomás Rocha, médico da clínica onde o Sr. Estevão fazia exames regularmente. Sim. Aconteceu algo? Não sei se deveria ter ligado. Mas ouvi o Sr. Estevão falar muito de você. Ele sempre te chamava de minha única filha. E uma vez me pediu para ser testemunha de um testamento, há alguns meses. Mas depois disso não ouvi mais nada. O coração de Amélia apertou. O senhor lembra o que havia nesse testamento? Não com detalhes. Só que ele me disse que tudo ficaria com Amélia. E que o advogado David Oliveira cuidaria do restante. O senhor poderia testemunhar isso? Se for necessário, eu direi o que sei. Amélia apertou o telefone, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Naquela noite gelada, uma luz surgiu. Pequena mas suficiente para ela se agarrar. 2 semanas após ter deixado a mansão, a vida de Amélia não passava de um amontoado de dias incertos. Apesar de Daniel tê-la acolhido no andar de cima do bar do Zé, ela sabia que aquilo era só uma solução temporária.
Daniel ainda precisava lidar com aluguel, salários e contas atrasadas. Você não pode morar aqui para sempre, Amélia disse-lhe certa noite, enquanto lavava copos. Odeio dizer isso, mas você precisa arrumar um emprego. Eu sei, respondeu ela, com olheiras profundas. Mas ninguém contrata alguém que está sendo massacrada pela mídia e suspensa por suspeita de ambição. Daniel bateu o copo na bancada com força. Conheço um bar pequeno na Vila Madalena, chamado Boteco da Esquina. A dona se chama Teresa Gomes. É durona, mas se você aceitar o turno da noite, talvez te aceite. Amélia assentiu. Na sua situação, não podia se dar ao luxo de escolher. No dia seguinte, às 18 horas, chegou ao Boteco da Esquina, com um casaco fino que mal segurava o frio de São Paulo. O bar era escuro, com piso de madeira rangente, móveis danificados e um cheiro forte de cigarro. Teresa era uma mulher de mais de 50 anos, corpo miúdo e voz afiada como navalha. Daniel disse que você era enfermeira? Não importa. Aqui eu preciso de quem lave o chão, recolha copos, limpe vômito e aguente cheiro de cachaça. Eu consigo, Amélia respondeu rapidamente. Pagamos R$ 45 por turno, das 19 horas às 4 horas. Sem reclamações, sem atrasos. Algum problema? Nenhum. Eu aceito. Trabalhar à noite no Boteco da Esquina era uma experiência que Amélia nunca imaginara. Toda noite era um pesadelo, bêbados, brigas, gritaria, até vandalismo. A clientela era feita de operários, taxistas noturnos e gente à margem da sociedade. Uma vez, um homem de meia-idade chamado Nathan tentou agarrá-la, falando com a voz pastosa. Você é a garota do jornal, né? Aquela da herança perdida? Vem cá que eu compenso o seu sofrimento. Amélia se desvencilhou com calma, mas Teresa apenas cruzou os braços e observou, sem intervir. Ao fim do turno, a única coisa que disse foi: aqui é assim. Se for fraca, não dura. Na segunda semana, o corpo de Amélia começou a ceder. Olheiras profundas, dedos vermelhos inchados pelos produtos de limpeza, joelhos duros de tanto tempo em pé. Mesmo assim, ela continuava. Sem reclamar. Mas toda vez que voltava para o quartinho sobre o bar do Zé, desabava sem forças. Numa noite, após um grupo de clientes gritar o ladrão e lançar um copo de bebida em sua direção, Amélia se trancou no banheiro. Olhou no espelho, um rosto pálido, cabelos colados de suor, olhos sem brilho. Tudo ficou turvo. Quando acordou, estava no chão do banheiro, encharcada. Alguém a sacudia. Amélia. Meu Deus, você tá me ouvindo? Daniel chamou, dando leves tapas em seu rosto. Eu só estou cansada. Sussurrou ela. Você desmaiou. Me ligaram dizendo que você estava desacordada no banheiro. E o bar nem te levou pro hospital, nem chamou ambulância. Só queriam limpar o lugar. Amélia tentou se erguer, mas cambaleou. Daniel a segurou nos braços, os olhos cheios de lágrimas. Me perdoa, eu errei, nunca devia ter deixado você ir trabalhar naquele buraco. Não, eu precisava do dinheiro, não quero ser um peso para você. Presta atenção, Amélia. Dinheiro a gente corre atrás. Mas se você morrer de exaustão, acabou. Eles já te tiraram tudo. Não deixa que tirem sua vida também. Teresa nunca ligou de volta. Ninguém pediu desculpas. Ninguém perguntou se ela estava bem. Uma jovem desmaiar de cansaço era só mais um detalhe insignificante na correria de São Paulo. Amélia ficou deitada no quarto, abraçada ao velho caderno do pai. Evitava abrir redes sociais. Cada vez que ligava o celular, surgia mais uma matéria, mais um comentário cruel. Ela se sentia pequena, invisível, indesejada. Como se sua existência fosse um erro a ser apagado. Numa tarde de fim de semana, tentou voltar ao escritório de Alberto Martins. Mas a secretária informou. O doutor está viajando. Só retorna daqui a 3 dias. Eu só queria saber se ele descobriu algo.
Não estou autorizada a informar. Peço sua compreensão. Ela saiu do prédio e vagou pelas calçadas da Rua Augusta, as luzes das vitrines zombando de sua vida sem cor. Ao passar por uma loja de roupas onde costumava ir com Estevão, parou. Na vitrine, um vestido branco mesmo que ela queria usar na formatura. Estevão tinha dito, e com esse vestido, você vai brilhar mais que todo o salão. Ela abaixou a cabeça. Um nó na garganta impedia o ar de passar. Sem dinheiro para o aluguel, Amélia deixou o bar Duze apesar das insistências de Daniel para que ficasse. Mas ela não podia. Sentia-se como uma sombra atrapalhando a vida alheia. Passou a dormir no Parque Ibirapuera, enrolada num casaco velho, sob uma marquise de pedra onde antes havia concertos gratuitos de violino. De manhã, lavava o rosto nas torneiras públicas, bebia a água da pia, e quando tinha sorte, ganhava a comida da igreja próxima. A única pessoa que ainda ligava de vez em quando era Carlos Gomes, o jornalista. Sigo investigando, dizia ele. Alguns documentos não batem. Há indícios de que David Oliveira tenha destruído papéis antigos, mas preciso confirmar. Obrigada por não desistir. Só te peço uma coisa, e não desista antes de mim. Numa manhã fria de fim de mês, enquanto Amélia estava sentada na calçada em frente à Biblioteca Central, tentando se proteger do vento, uma jovem se aproximou com o celular na mão. Você é Amélia Silva? A pessoa perguntou, com um rosto desconhecido mas olhos que pareciam sinceros. Quem eu sou já não importa mais. Sou Sofia Nunes, ex-assistente de David Oliveira. Já me demiti. E eu sei sobre o testamento. Amélia ergueu o olhar. O que você disse? Sofia se inclinou, sussurrando. Existe outro testamento. O original. Eu vi o Sr. David imprimindo. Mas depois ele desapareceu. Você sabe quem pode ter ele ainda? Não tenho certeza, mas acho que alguém sabe. Talvez o secretário particular do Sr. Estevão, o Sr. Miguel Moreira. Miguel? Ele sumiu depois do funeral. Ouvi dizer que ele está morando em Campos do Jordão. Muito reservado. Se você conseguir encontrá-lo, talvez tudo mude. Amélia se levantou de repente, sentindo algo que não experimentava havia semanas: esperança. O ônibus para Campos do Jordão levava quase 2 horas, cruzando colinas secas ao norte de São Paulo. Amélia sentou-se encostada à janela, abraçada a uma mochila velha, onde guardava tudo que lhe restava: algumas roupas, um caderno de couro antigo do Sr. Estevão, e o cartão de visitas já apagado do advogado Martins. Na mente dela, a voz de Sofia Nunes se repetia. Se você encontrar o Sr. Miguel Moreira, talvez tudo mude. Quando o ônibus parou na pequena praça perto da igreja São Miguel Arcanjo, Amélia desceu. A luz dourada do sol fazia a cidade parecer envolta por uma névoa encantada. Perguntou a alguns moradores, mas todos balançaram a cabeça até que uma senhora apontou para uma estrada de terra no fim do vilarejo. Tem um homem velho que vive sozinho no fim da cidade. Chamam ele de o Seu Moreira. Ninguém sabe ao certo o que ele faz, só que fala pouco. Amélia agradeceu e seguiu na direção indicada. A casinha de pedra ficava colada à borda da mata, com telhas desalinhadas e um jardim tomado pelo mato. Ela bateu a porta suavemente. Depois de um momento, a porta se entreabriu. Um homem magro, de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, apareceu atrás da madeira. Quem é você? Sou Amélia Silva, filha adotiva do Sr. Estevão. Miguel Moreira ficou em silêncio. Seus olhos brilharam por um instante, mas logo se tornaram cautelosos. Está me procurando por quê? Eu preciso saber sobre o testamento verdadeiro. A senhora Sofia Nunes disse que o senhor já viu o original. É verdade? Miguel permaneceu calado por um tempo, depois abriu mais a porta. Entre. A casa era simples, cheia de livros antigos e arquivos empoeirados. Miguel serviu-lhe uma xícara de chá quente, e suspirou. O Sr. Estevão me entregou uma cópia do testamento. Mas depois pediu que eu não entregasse a ninguém, com medo de que o David Oliveira interferisse.
Naquele testamento, ele deixava tudo para mim, não é? Amélia mal conseguia respirar. Miguel assentiu devagar. Todo o patrimônio, as ações da empresa e os direitos sobre a Silva Imobiliária. Ele me disse, e se meus filhos de sangue me traírem, só confio na Amélia um ponto. Amélia começou a tremer. E essa cópia, o senhor ainda a tem? Tenho. Guardei muito bem. Mas nunca tive coragem de mostrar. David tem conexões fortes, e eu temo represálias. Não posso forçá-lo a correr riscos. Mas lhe peço uma coisa, testemunhe. Miguel a olhou com expressão séria. Você tem advogado? Tenho. Alberto Martins. Não é famoso, mas ele acredita em mim. Após alguns instantes de reflexão, Miguel assentiu. Está bem. Eu vou testemunhar. Mas precisamos nos preparar bem. David não é fácil de enfrentar. 3 dias depois, Amélia voltou a São Paulo com o coração cheio de esperança. O advogado Martins havia protocolado um pedido de reabertura do processo de partilha de bens, alegando o surgimento de nova testemunha e possível existência de testamento ocultado. A audiência preliminar foi marcada para a semana seguinte, no Fórum Civil de São Paulo. Daniel segurou a mão de Amélia antes de ela entrar. Você não está sozinha. Eu estou aqui. Se alguém ousar te humilhar de novo, eu jogo o microfone na cara deles. Amélia sorriu, fraca. Dentro da sala de audiência, Alfredo, Isabel e Luiz sentavam-se na mesa oposta, vestidos de preto como se estivessem num velório. David Oliveira estava tranquilo como sempre, segurando um grosso maço de documentos, o rosto impassível. A juíza Clara Pinto, uma mulher de cerca de 50 anos com olhar penetrante, bateu o martelo. Declaro iniciada a audiência preliminar. Representante da parte autora, por favor, apresente-se. O advogado Martins levantou-se. Excelência, solicitamos a reabertura do processo de partilha, pois temos uma testemunha que afirma a existência de um novo testamento. Essa pessoa está disposta a depor pessoalmente. Chame a testemunha, disse a juíza. Miguel Moreira entrou. Os 3 irmãos Silva se viraram ao mesmo tempo, com expressões visivelmente alteradas. David manteve-se sereno. Miguel falou com firmeza, apesar da voz trêmula. O senhor Estevão me entregou uma cópia do testamento, designando todos os bens para Amélia Silva. Ele temia que os filhos legítimos tomassem atitudes desonestas. Guardei a cópia esse tempo todo com medo de ameaças. David Oliveira riu. Excelência, é risível que um aposentado, vivendo isolado, seja o único guardião da prova mais importante deste caso. A juíza franziu a testa. Senhor Oliveira, mantenha o respeito nesta sala. Perdão, meritíssima, David inclinou levemente a cabeça. Quero apenas apontar o absurdo. Se esse testamento é real, por que nunca foi entregue após a morte do senhor Estevão? O advogado Martins respondeu. Temos justificativas claras. A testemunha foi ameaçada e há indícios suficientes de que o senhor David Oliveira manipulou os arquivos do testamento. David arqueou as sobrancelhas. Pergunto, a senhora Amélia possui alguma prova física? Ou tudo se baseia apenas em testemunhos? Amélia levantou-se. Tenho. Uma carta escrita à mão pelo meu pai, com sua assinatura e o selo pessoal que usava em documentos particulares. Nela, ele diz, e se algo me acontecer, espero que você mantenha minha vontade um ponto. Ela estendeu o envelope lacrado à frente. A juíza o recebeu e anunciou um recesso de 30 minutos para verificar o conteúdo. No corredor do tribunal, Amélia sentou-se num banco de madeira, com as mãos geladas. Miguel colocou a mão sobre seu ombro. Você foi corajosa. Seja qual for o resultado, mostrou a eles que você não é fraca. Isabel se aproximou, pálida. Não acredito que teve a ousadia de ficar do lado dela. Miguel respondeu com firmeza. Eu estou do lado da verdade. Alfredo cochichava com David, enquanto Luiz demonstrava visível inquietação. Quando a sessão foi retomada, a juíza declarou.
Precisamos de mais tempo para verificar a autenticidade dos documentos e a legalidade das provas. Contudo, adianto que, se as alegações forem verdadeiras, a ocultação do testamento configura crime. David levantou-se, tentando manter a calma. Colaboraremos com o processo. A juíza bateu o martelo. A audiência preliminar está encerrada. O julgamento oficial será no próximo mês. Todos os envolvidos devem manter o patrimônio intacto. Qualquer tentativa de transferência ou ocultação será processada criminalmente. Amélia respirou fundo. Não havia vencido, mas também não estava mais soterrada. Pela primeira vez, sua voz ecoou dentro daquela sala de justiça antes tomada por desprezo. Na saída do tribunal, David Oliveira virou-se para ela, a voz baixa. Você não faz ideia de com quem está mexendo, Amélia. Isso aqui não é conto de fadas. Isso é Brasil e justiça sempre tem um preço. Ela o encarou nos olhos. Então serei a primeira a pagar com dor, para comprar a verdade. A porta do tribunal se fechou com estrondo atrás dela. Amélia saiu para o corredor com as pernas bambas. Havia vivido uma audiência onde a verdade brilhou por um instante, mas a chama da esperança parecia se apagar tão rápido quanto surgira. Miguel foi embora cedo, para evitar a tensão. Daniel teve que voltar ao bar. Amélia caminhou sozinha pela rua Oscar Freire, o vento do início do inverno entrando por baixo de seu casaco fino e fazendo todo o seu corpo tremer. Não de frio, mas de solidão. Nos 3 dias seguintes, Amélia correu por todos os lados em busca de apoio jurídico. O advogado Martins prometeu continuar no caso, mas admitiu que os custos de seguir até o fim poderiam se tornar inviáveis. Preciso de apoio externo, Amélia, ele disse com pesar. Talvez uma associação de advogados ou fundo de proteção civil. Sozinho, não consigo enfrentar Oliveira e o Grupo Silva por muito tempo. Amélia assentiu. Ela entendia. Mas quando tentou contato com organizações, as respostas foram sempre iguais. Lamentamos. Seu caso não se enquadra nos critérios para assistência gratuita. Precisamos de provas legais mais consistentes. Desculpe, por pressão da mídia, não podemos nos envolver. A cada ligação encerrada, Amélia só queria bater a cabeça contra a parede. Ela conhecia a verdade. Mas ninguém acreditaria nela sem provas legais concretas. Carlos Gomes, o único jornalista que ainda mantinha contato, ligou para ela na tarde de sábado. Consegui uma cópia do arquivo notarial do primeiro testamento, aquele que deixava todos os bens para os 3 filhos biológicos. E Amélia prendeu a respiração. Há algo estranho. O número de registro foi alterado na última hora. Segundo os dados do arquivo público, o documento original foi criado em 5 de junho. Mas o número atual pertence a um texto substituído em 11 de junho, ou seja, depois que o Sr. Estevão foi internado. Amélia ficou paralisada. Então quer dizer, o David alterou o documento? É bem provável. Mas sem encontrar o testamento original, ou ao menos uma cópia assinada de próprio punho por Estevão, tudo isso continua sendo só hipótese. Eu tenho uma carta escrita por meu pai, Amélia murmurou. Mas dizem que é só uma manifestação pessoal. Carlos fez uma pausa, depois falou num tom de alerta. Eles não precisam provar que você está errada. Só precisam provar que você não pode estar certa. Amélia desabou sobre a mesa no quartinho nos fundos do bar de Daniel. Rajadas de vento batiam nas janelas, rangendo. Ela colocou o caderno de couro antigo sobre a mesa, abriu na primeira página, depois na seguinte. A caligrafia do Sr. Estevão saltava aos olhos. Se algo acontecer, procure Miguel. Não confio em David. Ele é bom demais em falsificar a verdade. Amélia apertou a página com força. Para qualquer outra pessoa, aquelas palavras seriam só um temor vago. Para ela, aquilo era um testamento. Ela ligou de volta para Miguel. Preciso da cópia que o senhor guardou. Ela está no cofre da minha casa. Mas para ser sincero, temo que essa cópia não tenha mais validade. Eu não preciso de validade.
Eu preciso de uma prova de que David a escondeu. Na manhã seguinte, Amélia voltou a Campos do Jordão. Levou consigo um pendrive contendo a cópia digitalizada do testamento original que Miguel havia guardado às escondidas desde a época em que Estevão ainda era vivo. A assinatura, o selo pessoal e, à margem do papel, uma anotação manuscrita. Este patrimônio pertence a Amélia Silva, minha única filha. Ao apresentar a cópia ao advogado Martins, ele franziu o senho. Se o tribunal confirmar que esse documento foi ocultado, Oliveira enfrentará acusações criminais. Então temos uma chance? Temos, respondeu ele com cautela. Mas prepare-se para a possibilidade de a cópia não ser considerada convincente o suficiente. Amélia mordeu os lábios. Já estou preparada para o pior. Naquela noite, ela voltou a São Paulo sob uma garoa fina. Ao passar pela Praça da Sé, viu sua própria imagem estampada num painel publicitário de LED. Um programa de TV noturno exibia uma reportagem com o título Amélia Silva, filha adotiva ou oportunista arrependida? No vídeo, aparecia ela saindo do tribunal, o rosto tenso ampliado em close, acompanhado de uma narração forçada. Uma Cinderela moderna que falhou? Ou a face obscura da ambição? Pessoas na rua cochichavam. Um grupo de jovens próximos apontou. É aquela órfã revoltada, né? Dizem que processou a família para roubar o testamento. Se eu fosse rico, também não deixaria um centavo para alguém assim. Amélia apressou o passo, com a cabeça baixa, o coração batendo tão forte que parecia rasgar o peito. Correu até o Parque Ibirapuera, sentou-se num banco de pedra, a chuva batendo em seu rosto. A sujeira grudava em seus sapatos, a água atravessava a camisa até a pele. Ela ergueu os olhos para o céu. Não havia mais ninguém. Nem lugar para onde ir. Pai, o Senhor me deixou sozinha com esses monstros. Sua voz se desfez na chuva. Um morador de rua chamado Ernesto Correia, que dias atrás dividira com ela uma quintinha de caridade, se aproximou em silêncio e lhe estendeu um cobertor úmido. Vai esfriar essa noite. Se dormir aqui, você congela. Amélia pegou o cobertor, assentindo com gratidão. Obrigada, senhor. Não importa quem você seja. Eu vejo algo em você que é igual a mim. Você também foi expulsa da sociedade. Eu já tive tudo, agora não tenho mais nada. Ernesto sentou-se ao lado dela, o olhar perdido à distância. Ninguém nasce abandonado. Só que, em algum momento, o mundo esquece que a gente existiu. No dia seguinte, Amélia foi até a sede de uma grande firma de advocacia chamada Martins e Associados, onde havia estagiado na época da faculdade. Esperava que algum dos antigos colegas pudesse ajudá-la. Mas assim que passou da recepção, foi barrada. Precisa ter um horário marcado. Gostaria de falar com a doutora Camila Costa. Fui estagiária aqui. É sobre o caso do testamento da família Silva. Desculpe, não posso deixá-la entrar. Nós não nos envolvemos nesse caso. Mas eu sou a vítima. David Oliveira escondeu provas, a imprensa me difamou, a sociedade me destruiu. A recepcionista respondeu com firmeza. Nós somos os representantes legais da Silva Imobiliária. Se a senhora continuar aqui, chamarei a segurança. Amélia ficou imóvel. Naquela noite, ela voltou para o colchão improvisado atrás do bar de Daniel. Sobre a mesa, havia um prato de arroz frio e um copo d'água. Daniel a observava, quis dizer algo, mas se conteve. No fim, apenas sentou-se ao lado dela e lhe entregou um envelope pequeno. Aqui tem R$ 100. É o que recebi de gorjetas nas últimas semanas. Guardei para um momento como este. Eu não posso aceitar. Cala a boca. Essa é a minha forma de mostrar que ainda existe alguém que acredita em você. Amélia abraçou Daniel, as lágrimas caindo uma a uma. Ela havia perdido os bens, a reputação, os sonhos, até a carreira. Mas ainda não havia perdido a fé em quem, mesmo em silêncio, ficava ao seu lado. E naquela escuridão absoluta, onde a fé já não era medida por vitórias, mas pela vontade de não desistir, Amélia entendeu que ainda tinha uma chance.
São Paulo despertava sob uma névoa tênue, com a luz do inverno deslizando como fios dourados sobre os prédios antigos. Amélia sentava-se no escritório do advogado Alberto Martins, as mãos apertando um copo de café ainda fumegante. Seu rosto permanecia pálido, mas o olhar não era mais perdido. Pela primeira vez em semanas, ela sentia que estava se aproximando da justiça. Consegui contato com alguém que pode mudar o rumo desse caso, Martins disse, com a voz calma. Lúcia Dias. Ela se dispôs a apoiar o processo, caso o testamento original seja verificável. Amélia levantou a cabeça, surpresa. Lúcia Dias? Aquela advogada que venceu vários casos de herança complicados? A própria. E também é famosa por defender os mais vulneráveis. Contei um pouco da sua história e ela logo disse, marque ainda hoje um ponto. Amélia apertou os punhos, os olhos se enchendo d'água. Eu achei que ninguém mais acreditava em mim. Agora você já tem pelo menos 2 advogados. O escritório de Lúcia Dias ficava no 7º andar de um prédio na Avenida Paulista. Quando Amélia e Martins chegaram, Lúcia estava de pé ao lado da janela, a luz da claraboia iluminando seu rosto determinado. Vestia um terno azul marinho, com o cabelo preso no alto, o olhar afiado mais acolhedor. Amélia Silva, Lúcia avançou e apertou sua mão. Enfim conheço a mulher que os jornais chamam de ambiciosa, mas que vive embaixo de um viaduto. Amélia sorriu de leve talvez pela primeira vez em mais de um mês. Não preciso que me acreditem boa. Só quero provar que não sou uma fraude. Lúcia assentiu. Essa frase basta para eu trabalhar de graça por você. Martins colocou o pendrive sobre a mesa e resumiu o conteúdo, o testamento original, o depoimento de Miguel Moreira e a carta manuscrita de Estevão. Lúcia analisou cada documento com atenção. Seus olhos brilharam ao ler o trecho escrito à mão. Amélia é a única que nunca me decepcionou. David Oliveira vai enlouquecer quando vir isso, ela riu discretamente. Temos base suficiente para reabrir o processo. E desta vez, eu mesma vou obrigá-lo a encarar a verdade. Amélia sussurrou. E os meus irmãos? Eles. Lúcia apertou sua mão. Se eles participaram da destruição de provas ou ajudaram David, não escaparão das consequências legais. A audiência oficial foi marcada para a semana seguinte. As notícias se espalharam rápido. A imprensa mudou de tom de crítica para curiosa. No canal Globo News, Carlos Gomes apareceu na edição noturna. O caso de Herança Silva ganha novos contornos, um testamento escondido, uma testemunha inesperada, e a entrada da renomada advogada Lúcia Dias. O público aguarda o que promete ser um julgamento histórico. Alfredo Silva jogou a xícara contra a parede ao ver a notícia. Aqueles desgraçados. Por que justo ela? Aquela Lúcia Dias já fez dezenas de empresários irem para a cadeia. Oliveira, o senhor está esperando o quê? David Oliveira continuava sentado atrás da mesa, mas gotas de suor já surgiam na testa. Eu vou cuidar disso. Se conseguirmos desmoralizar Amélia antes do julgamento, ela não terá chance. Você repete isso há um mês. Rosnou Isabel. Eu não vou deixar a fortuna dos Silva cair nas mãos de uma menina tirada de estação de trem. Luiz, sempre calado nas reuniões, enfim falou. E se a gente perder? Seremos investigados por fraude? David apertou os olhos, devagar. Se isso acontecer, eu serei o primeiro a cair. E eu não pretendo cair. Na manhã do julgamento, centenas de pessoas se aglomeravam diante do Fórum Civil de São Paulo. Jornalistas, curiosos, até estudantes de direito. Um mar de celulares se ergueu quando Amélia desceu de um táxi velho, ao lado de Lúcia Dias e Alberto Martins. Uma mulher de meia-idade na multidão gritou. Força, Amélia! Eles não vão conseguir te enterrar para sempre. Amélia ficou paralisada. Foi a primeira vez que ouviu um grito de apoio no meio da multidão que antes só a havia amaldiçoado. Lúcia inclinou levemente a cabeça. Esse é o som da justiça começando a se manifestar. Dentro da sala de audiências, Alfredo, Isabel e Luiz estavam encolhidos no banco dos réus.
Oliveira sentava-se entre eles, folheando documentos, mas seus olhos não paravam de fitar Lúcia. A juíza Clara Pinto entrou. Sua voz soou firme. Damos início à reavaliação do processo de partilha de bens do Sr. Estevão Silva. Parte autora, Sra. Amélia Silva, representada pela advogada Lúcia Dias. Parte ré, os filhos biológicos do Sr. Estevão Silva, representados pelo advogado David Oliveira. Lúcia avançou com um olhar cortante. Excelência, hoje trago à tona uma verdade que foi enterrada. O verdadeiro testamento do Sr. Estevão Silva foi destruído ou ocultado, enquanto o apresentado anteriormente é um substituto ilegal. Ela apresentou a cópia do testamento original, a carta manuscrita e o depoimento de Miguel Moreira. A juíza perguntou: a defesa tem alguma contestação? Oliveira se levantou. Essa cópia não tem valor legal. Não foi autenticada e pode ser falsificada. Lúcia semicerrando os olhos, retrucou. Nesse caso, peço perícia das impressões digitais e da tinta da caneta. Já realizamos laudo independente com o Instituto de Criminalística. Aqui está o relatório. Ela entregou um envelope grosso, lacrado. Oliveira começou a suar de verdade. Quando o laudo foi lido em voz alta, a sala de audiências ficou em silêncio absoluto. Conclusão: da tinta correspondia à que o Sr. Estevão usava pessoalmente, o papel possuía o timbre em relevo exclusivo do seu escritório, e as impressões digitais confirmavam que ele mesmo havia escrito. Lúcia olhou para David Oliveira. Sr. Oliveira, como advogado responsável pela redação do testamento, o senhor tinha o dever de preservar o documento original. Onde ele está? Oliveira permaneceu em silêncio. Lúcia então se voltou à juíza. Solicitamos a verificação dos arquivos e do cofre pessoal do Sr. David Oliveira. Clara Pinto assentiu. Pedido aceito. E aviso desde já, e se houver provas de que o advogado Oliveira destruiu documentos legais, ele será processado criminalmente. David Oliveira apertou os papéis contra o peito, o rosto completamente pálido. Após o intervalo para o almoço, oficiais de justiça trouxeram à sala um envelope grande, lacrado prova apreendida no cofre de Oliveira, do testamento original, com as digitais de Estevão e o selo oficial. Um murmúrio percorreu a sala. David desabou na cadeira. Lúcia permaneceu firme, sua voz afiada como uma lâmina. Excelência, agora não restam dúvidas. O testamento legal foi ocultado durante o processo de partilha. Amélia Silva é a única herdeira legítima. Clara Pinto assentiu e bateu o martelo. O julgamento continuará para apurar responsabilidade criminal. Mas, desde já, declaro, o testamento legítimo foi restaurado. Amélia Silva tem direito à herança integral conforme a vontade do Sr. Estevão Silva. Amélia permaneceu imóvel. Lágrimas escorriam pelo rosto. Daniel, do fundo da sala, gritou. Você conseguiu. Carlos Gomes ativou seu gravador. A verdade venceu. Um mês após o julgamento histórico, o Tribunal Civil de São Paulo realizou a audiência final para proclamar a sentença. A sala estava lotada, com imprensa, representantes de organizações jurídicas internacionais, estudantes de direito e cidadãos que acompanharam o caso. O nome de Amélia Silva tornará-se símbolo de resiliência diante da injustiça escancarada. Ela se sentava entre dois advogados, Lúcia Dias à esquerda e Alberto Martins à direita. A luz da janela iluminava o banco da frente com uma aura incomum. A juíza Clara Pinto entrou, expressão severa, mas com um brilho de respeito no olhar ao fitar a jovem diante dela. Vamos começar. Cada palavra sua soava como sentença divina no silêncio da sala. Após investigação, análise de provas e depoimentos, o tribunal conclui: o testamento apresentado pelo advogado David Oliveira é fraudulento. O testamento original, redigido em 5 de junho pelo Sr. Estevão Silva, é o único documento válido. A sala prendeu a respiração. Dessa forma, todos os bens incluindo 65% das ações do Grupo Silva Imobiliária, 3 imóveis localizados em São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, além de outros investimentos financeiros são concedidos à Sra. Amélia Silva, filha adotiva legal de Estevão Silva.
Daniel chorava nos fundos da sala e começou a bater palmas antes mesmo de perceber que ainda estavam em julgamento. A plateia o acompanhou com entusiasmo. Clara Pinto bateu o martelo suavemente para conter o tumulto e prosseguiu. Quanto ao Sr. David Oliveira, o tribunal decide inculpado pelos crimes de destruição de provas, falsificação de documentos testamentários e obstrução da justiça, com pena de 4 anos de reclusão. Além disso, deverá arcar com os custos legais da parte autora. Oliveira permaneceu imóvel, rosto lívido. O oficial de justiça se aproximou, algemou-o. Ao passar por Amélia, ele sequer teve coragem de levantar os olhos. Luiz, Alfredo e Isabel também foram chamados a se levantar. Estavam abatidos, sem nenhum traço da arrogância anterior. Quanto aos réus Luiz, Alfredo e Isabel Silva, o tribunal confirma que os mesmos colaboraram com os atos ilícitos ao esconder documentos, falsificar declarações e difamar a legítima herdeira. Sentença: Luiz Silva, 2 anos de prisão em regime aberto e multa de R$150 mil. Alfredo Silva, 2 anos de prisão em regime fechado e proibição de atuar como executivo por 5 anos. Isabel Silva, 1 ano de prisão em regime aberto, multa de R$100 mil e obrigação de pedido público de desculpas à autora. Isabel gritou: Eu não fiz nada. Eu só. A juíza bateu o martelo. Este tribunal não sentencia com base em lágrimas, mas com base na verdade. Ao deixar o tribunal, Amélia desceu os degraus do Fórum de São Paulo sob aplausos da multidão que a aguardava do lado de fora. A imprensa se aglomerava. Microfones, câmeras, flashes por todos os lados. Carlos Gomes foi o primeiro a se aproximar. Amélia. Como se sente após ser declarada herdeira legítima? Amélia encarou a câmera, voz serena. Não sinto que venci. Sinto que a justiça foi feita. Meu pai não está mais aqui, mas hoje consegui defender sua honra e a minha. Outro repórter perguntou: Vai entrar com ação por danos morais? Ela balançou a cabeça. Não. Não quero dinheiro de quem tentou destruir minha vida. Quero focar em reparar o que eles deixaram de ruína. 4 semanas depois, a justiça transferiu oficialmente todos os bens conforme a decisão. Amélia tornou-se presidente legítima da Silva Imobiliária, a 4ª maior incorporadora do Brasil. Ela recusou qualquer festa de comemoração, não compareceu a eventos luxuosos. Preferiu ir pessoalmente à sede da empresa na Rua Augusta, onde cumprimentou 1 a 1 os funcionários, dizendo com reverência: Peço desculpas por toda a confusão das últimas semanas. A partir de agora, reconstruiremos tudo com base na integridade. A imprensa ficou surpresa com sua decisão seguinte em vender a mansão em Florianópolis e usar todo o valor, cerca de R$5 milhões, para fundar uma organização sem fins lucrativos, o Instituto Estevão Silva, dedicado a conceder bolsas de estudo para órfãos em situação de vulnerabilidade. Na cerimônia de inauguração, uma representante da Secretaria de Educação de São Paulo declarou: O gesto da senhora Amélia não é apenas uma forma de retribuição ao pai falecido, mas também uma porta de esperança para milhares de crianças que, como ela, um dia foram esquecidas. Amélia subiu ao palco. Sem pompa, sem flores. Falou com voz suave, quase um sussurro. Já dormi em parques. Já me chamaram de oportunista. Já riram da minha cara dentro de um tribunal. Mas nunca acreditei que meu valor era nulo. Não faço isso para ser elogiada, mas para dizer a cada criança órfã que está lá fora: vocês não estão sozinhos. Isabel Silva, em uma coletiva exigida pela sentença judicial, curvou-se publicamente. Errei ao duvidar do amor de meu pai por Amélia. Deixei a ganância obscurecer a verdade. E me arrependo. Apesar do tom ensaiado, foi a primeira vez que a família Silva reconheceu oficialmente Amélia como herdeira legítima. Luiz desapareceu da mídia. Alfredo foi expulso do conselho da empresa e agora enfrenta dívidas milionárias após contratos comerciais serem anulados. David Oliveira? Segundo os jornais, foi espancado na prisão após desentendimentos com outros detentos.
Um advogado que manipulava a justiça, agora lavava pratos na cozinha da penitenciária. Num dia de primavera, Amélia voltou à estação onde havia sido abandonada ainda bebê. A estação estava vazia, fria, mas já não lhe causava medo. Ela parou diante do poste número 7, o mesmo onde a polícia a encontrou numa cesta de vime. Daniel estava ao seu lado, em silêncio. Eu achava que o destino era algo contra o qual não se podia lutar, disse Amélia. Mas talvez o dia em que fui deixada aqui tenha sido o começo de algo maior. Daniel sorriu. Você não foi vencida pelo destino. Você o redefiniu. Os dois se abraçaram. Nenhuma palavra a mais era necessária. Era um instante inteiro. Na tarde seguinte, durante um passeio tranquilo pelo Parque Ibirapuera, Amélia parou sob um salgueiro. O vento era leve. O céu, limpo. Ela tirou do bolso uma carta antiga, com as bordas gastas. Era a carta que o Sr. Estevão havia escrito quando ela tinha 18 anos. Minha filha. A vida nem sempre é justa. Mas se você viver com bondade, será luz na escuridão de alguém. Amélia dobrou a carta e ergueu os olhos. Em seu rosto havia um sorriso calmo, suave mas mais forte do que nunca. Ela não precisava de vingança. Ela havia vencido com a verdade, a dignidade e a fé que nunca cedeu. A história de Amélia Silva nos ensina que a justiça pode demorar, mas nunca falha quando somos persistentes e mantemos a consciência limpa. Em um mundo cheio de falsidade, os justos são muitas vezes esmagados. Mas a verdade sempre terá sua força. Às vezes, o mais importante não é vencer logo, é não desistir jamais dos nossos valores. Amélia não apenas recuperou seus direitos, ela provou que gentileza, firmeza e fé são as maiores armas contra a injustiça. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.